Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 4, está escrito: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está respondendo à pergunta do tentador. No versículo 3, olhe só a pergunta: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vejamos esta resposta de Jesus e vamos entender algo maravilhoso neste versículo. A pergunta do maligno para Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Em primeiro lugar, Jesus diz que está escrito. E quando olhamos para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nós vamos ver da onde que Jesus tirou esse texto para responder o tentador. Olha só o que está escrito: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Jesus diz na sequência que o homem não vive só de pão. Este pão simboliza aquilo que é material, o alimento natural, mas viverá da palavra que sai da boca de Deus. Quando pegamos esta resposta de Jesus e fazemos um paralelo com a citação de João no seu Evangelho, nós vamos entender algo glorioso. Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João está dizendo que Cristo é o Verbo, que Cristo é a palavra que vem de Deus e traz vida à humanidade. E a resposta de Jesus é que não é só de pão, mas da palavra que vem de Deus. E isto traz vida. Então Jesus estava mostrando para Satanás que ele é Filho de Deus, porque como palavra, como Verbo que se fez carne, ele traz vida, ele traz um novo alimento. Veja que interessante que na resposta de Jesus, ele diz que o homem não vai se alimentar somente de pão, ou seja, o homem se alimenta de pão natural, mas o homem também precisa de um alimento espiritual, um pão espiritual. E quando vamos aqui fazer um outro paralelo com o Evangelho de João, capítulo 6, vamos ver como isto fica glorioso. Olha só o que está escrito a partir do versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha só Jesus: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia! Olha só o que está escrito no versículo 32 e 33. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus mostra que o homem não vive só de um alimento natural, só de pão, mas ele vive de um alimento espiritual dele.
Jesus é o alimento espiritual. Então, para nós termos uma lição prática, nós não podemos alimentar só a matéria, mas devemos alimentar o nosso espírito com o pão que desceu do céu, com Jesus Cristo e os seus mandamentos. Priorize Cristo na sua vida e você viverá eternamente. Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero semana que vem.